Mas hoje a gente vai discutir o quê? Eu ansiosíssimo fiquei, porque eu acho que essa mesa aqui é a mesa que todo mundo está interessado por uma questão simples, né? Vocês estão preocupados se vocês vão ter dinheiro para voltar na Flip do ano que vem, né? Porque não sabemos nem se vamos ter emprego. E eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar fazer uma mesa sem perguntar para os dois se a gente tem que ter medo da AI. Porque ninguém aguenta, né? Mas saber, temos que ter medo, não tem que ter medo. Tendo medo ou não, essa talvez seja uma premissa dos nossos tempos e a gente, de alguma forma, vai ter que lidar com isso. Então, com medo ou sem medo, acho que o debate como esse é importante para a gente discutir os usos, discutir os impactos, talvez discutir regulação ou discutir para onde o mundo vai de algum modo. Mas não vai ter como correr para isso, até porque eu acho que é um tema que eu quero discutir com eles. A gente não quer também dizer não para esse negócio, né? Você tá curtindo pra caramba. Hoje eu mandei minha coluna do Globo, eu sempre errava um S, um acento, um sei lá o que, uma crase. Agora não erro mais, né? Eu falo, Claude, revisa pra mim. E me aponta onde é que estão os possíveis erros de digitação. Aí ele vai lá e fala, ih, faltou tal coisa. Eu falo, Claude, maravilhoso. Não sei se eu seria... mandaria o texto que eu mando hoje pro Globo sem a revisão. Pelo menos ia dar um trabalho pra alguém lá que ia reparar nessa revisão de crase, sei lá o que, não sei o que lá. Ainda não estou escrevendo com o Claude, mas não sei. Talvez, né, do jeito que as coisas estão andando, a Dora eu acho que vai dizer que não vai dar. Pelo menos para escrever texto bom. Mas a gente vai discutir isso ao longo do dia, né? Ao longo da manhã. E aí receber essas duas figuras, que são fundamentais para mim, por conta não só da importância delas e da formação delas, mas por conta também do trabalho delas, tá? A gente vai receber... A Dora, talvez, eu não tenho a menor dúvida, talvez não... É certo que é uma das principais pensadoras hoje dos impactos da inteligência artificial no Brasil. A Dora é professora do Programa de Pós-Graduação do Centro de Tecnologia, Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. É autora de vários livros sobre esse assunto, uma das pioneiras no debate público sobre esse tema. Ela é colunista da época Negócios, do Valor Econômico, no Globo, e vira e mexe está em outros veículos provocando também esse assunto. E ela acabou de publicar esse livro, recém-saído do forno. Eu li até o PDF, porque recém saiu mesmo, saiu para Flip, pela Autêntica, junto com a Gisele Beigelman, que se chama Tecnologias da Inovação, Inteligência Artificial, Criatividade e Arte. Então, Dora, nesse livro, está discutindo não só os impactos da tecnologia na nossa vida, mas também essas perguntas clássicas, assim, porque todo mundo que está aqui na Flip... Até pouco tempo atrás se achava em paz, assim, né? Porque, veja, né? Vai levar o emprego da moça que faz reconhecimento facial na recepção do prédio. Mas eu que sou um alecrim dourado, li livros, será que vai levar meu emprego? Criatividade é um tema que está debatido aqui. O que é o conceito de criatividade? A gente vai discutir isso tudo aqui. O que as máquinas podem fazer e que tipo de dilemas elas trazem pra gente? Um trabalho muito importante de Dora, mais um grande golaço. E o Túlio, eu quis trazer ele aqui, porque, não só, o Túlio tem uma trajetória que se parece um pouco com a minha, porque ele não era monogâmico de tema, né? O que para a vida acadêmica no passado era ruim, mas eu acho hoje ótimo. O Túlio desenvolveu um trabalho longuíssimo, né? Estudando Abdias Nascimento, autores negros e pensamento social brasileiro. Não à toa, ele organizou esse livro junto com a Todavia sobre o pensamento do Abdias Nascimento, chama Abdias, o Intérprete do Brasil, um livraço à altura da importância que o Abdias tem na história do pensamento social brasileiro, que é um pouco do diálogo que ele fez na dissertação de mestrado dele. Só que o Túlio, ele também, uma trajetória parecida com a minha, apesar de ter se formado em Ciências Sociais, ele desenvolveu uma carreira longa em diálogo com grandes empresas ou como consultor de grandes organizações do mercado. Ele é sócio-diretor da Inexplorato, que é uma dessas consultorias de muita importância no mercado brasileiro, e ele é curador de conhecimento, e ele está no debate público também pensando em diálogo com esses temas que estão batendo na nossa porta. Para além disso, ele defendeu uma tese de doutorado ano passado? 2020. Rapaz, faz tempo, hein? 2023, sobre trabalho criativo e precarização e como o mundo nosso está passando por essa grande transformação. Já vou avisar para vocês, adiantando, nem sei se posso, ele está mexendo, vai virar livro. E vai virar livro para todo mundo ler, coisa que a gente vai querer comprar para saber, meu Deus, e aí? Nós, os alecrins dourados, como é que vamos ficar a nossa vida depois desse jogo todo também?
tá bom? E então vamos começar esse papo. Anota tuas perguntinhas, me ajuda no final. A gente abre pra gente trocar com vocês também, depois que a gente trocar aqui um pouquinho de ideia, tá? Tem um negócio que eu acho que é interessante, que tá no debate de vocês dois, né, em alguma medida, é que a cultura, de algum modo, ou a maneira como a gente escolhe, né, cultura é um conceito mega amplo aí, mas a maneira como a gente escolhe viver, de certo modo, vai criando uma série de demandas pra gente. E essas demandas, de algum modo, elas são supridas pelos avanços tecnológicos, né? Eu brinco sempre que o celular não surgiu do nada, a gente foi vivendo uma vida com aceleração e com passagem do tempo, até uma hora que alguém falou, se a gente puder levar um telefone dentro do bolso, e aí inventamos isso, a vida se transforma a partir da invenção desse negócio, e na medida que a cultura se transforma por conta do impacto das tecnologias, a gente vai tendo mais vontade de novas tecnologias, né? Então esse é um ciclo dialético, para a gente usar uma palavra chique às 9 da manhã, porque estamos na Flip. É dialético, né? A cultura propõe perguntas e a tecnologia, de algum modo, oferece soluções, mas na medida que essas soluções se apresentam, elas transformam a cultura ad infinito. E por isso que a gente não para. E aí, Túlio, eu queria conversar contigo, pensando um pouquinho no mundo do trabalho, dado que a tua tese de doutorado é sobre isso, você vem pensando a beça sobre o campo do trabalho, e isso está muito ligado com o trabalho da Dora também, que mundo do trabalho é esse, onde o fantasma da inteligência artificial se apresenta, está todo mundo preocupado, né? Sai todo dia um relatório do Fórum Econômico Mundial dizendo que não sei quantos milhões vão perder o emprego, que não sei quantos a gente vai ter que entrar num upskilling eterno, porque aquilo que você aprendeu a inteligência artificial vai fazer. Por que quando alguém diz pra gente assim, gente, vamos parar por aqui, né? Vamos deixar, a gente fala, não, é ótimo, é bem melhor que meu estagiário, né? Ou não, você não sabe quantas pessoas eu economizei e deixei de contratar. Que mundo do trabalho é esse, onde essas tecnologias se transformaram quase em algo inquestionável, que a gente fica dizendo, olha, quero mais, quero mais, quero mais. Uau, que pergunta. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer, uma honra estar aqui. Flip, acho que é um lugar maravilhoso de conversas, trocas, provocações e questões, reflexões. Então, estar nesse espaço, inclusive de manhã, que eu acho interessante, né, para uma Flip, é muito bom. Essa pergunta, ela é ótima e eu acho que ela conecta muito com a mesa, inclusive, que Dora estava ontem com o Tati Rock, porque a Tati, inclusive, ela falou de um meme, eu não tinha visto esse meme, eu achei interessante, que eu acho que ela colocou de uma maneira que geralmente eu faço analogia com um desenho, já eu falo, mas que é um meme que diz que nós achávamos que os robôs iriam limpar nossas casas e lavar nossas louças para a gente ter tempo para desenhar e escrever, e os robôs hoje estão escrevendo e desenhando e a gente está lavando louça e limpando a casa. Eu acho esse desenho muito bom, porque é o desenho que eu penso quando eu faço... Quando eu falo, né? A gente quer falar de tecnologia pensando nos Jetsons, aquele desenho dos anos 60, da tecnologia, dos robôs, carros voadores, quando a nossa realidade é de Flintstones, né? Se vocês lembram dos Flintstones, que eram os Homens das Pedras, eram uns animaizinhos fazendo tudo, né? Abria a pia, tinha um robozinho, um passarinho comendo, etc. E eu acho que a tecnologia tem feito isso pra gente, principalmente no mundo do trabalho. A gente achava que a gente ia conseguir desenvolver formas de trabalhar melhor e trabalhar menos. E o que a gente está vivendo hoje é a gente está trabalhando pior, trabalhando mais e aproveitando menos esse processo de trabalho. Principalmente no mundo do trabalho criativo, onde a gente achava que era um tipo de atuação, um tipo de mercado, onde simplesmente a gente tem a nossa vocação, geralmente pessoas que vão para esse universo têm uma coisa do talento, né? Eu gosto de escrever, eu sou um bom ilustrador, eu gosto de pintar, etc. A nossa formação, porque aí você vai fazer uma universidade, um curso específico, técnico, para aprender a desenvolver, e a experiência nisso, né? Porque eu junto o meu talento com a minha formação e a minha experiência que vai criando um espaço, né? Vai criando um estofo, vamos dizer assim, que mostra que a gente, né, chegou lá e vai ser cada vez melhor, etc. E a tecnologia vem e mostra o contrário para a gente. Não importa se você tem 15, 20, 30, 50 anos de experiência como, sei lá, designer gráfico ou como redator, chefe de alguma coisa e tal. O robô vai lá e faz aquilo em 5 minutos. Não faz com a mesma qualidade? Não faz, mas
a própria profissão, o próprio trabalho criativo nesses últimos anos, ele vem passando por transformações onde cada vez mais o que a gente faz, as tarefas desse trabalho criativo, elas são tarefas que são cada vez mais padronizadas. Então, aquilo que você tinha como experiência de um designer, por exemplo, dos anos 80, que desenhava na prancheta, sabia fazer o desenho à mão e passava isso para um computador para poder tornar aquilo gráfico, etc. e tal, hoje você já tem que saber usar um Photoshop. Hoje você tem que saber usar um InDesign. Isso é uma padronização do nosso trabalho, do trabalho criativo todo. Isso é com texto, isso é com arte, isso é com raio que parta, que transforma a nossa experiência do trabalho. Que faz com que cada vez mais a gente trabalhe mais, porque ao invés de essas ferramentas facilitarem, a gente absorve mais uma demanda excessiva de trabalho, que faz com que esse trabalho seja menos valorizado, porque a ideia de que você tem alguém hoje que tem pouca formação, pouca experiência e consiga atender os desígnios do trabalho, faz esse trabalho custar bem menos, e que é uma coisa que eu trato na minha pesquisa, né, a coisa dos afetos no mundo do trabalho, a gente se sente cada vez mais envergonhado, porque a gente não se reconhece naquilo que a gente faz. E é muito louco isso, pensar que nós temos cada vez mais acesso à formação, cada vez mais acesso a conhecimento, cada vez mais acesso a maneiras de se conectar com coisas que a gente, talvez, 1 ano atrás, 2 anos atrás, nem imaginaria que a gente poderia aprender, só que a gente não se reconhece naquilo que a gente está fazendo. Eu não me reconheço no texto que eu escrevo, eu não me reconheço na tela que eu pinto, eu não me reconheço na matéria que eu editei, na peça que eu lancei, etc, etc. E esse misto de uma experiência que cada vez mais, para usar termos da sociologia, cada vez mais degradada, com um ritmo de vida cada vez mais acelerado, faz com que a gente tenha uma experiência de trabalho, e para finalizar a minha resposta, que é subjetivamente mais deteriorada. Então você dobra a aposta na alienação, né? Se o trabalho do capitalismo já é alienado, e aí, para ficar claro aqui, né, que você não tem uma ligação direta com aquilo que você produz, como o fulano que trabalha aqui na esquina e é o artesão das próprias coisas, ele se sente diretamente conectado à própria coisa, né? O que o capitalismo, como maquinaria, vai inventar é que você vai inventar essa diferença, essa separação entre uma coisa e outra. Então a gente dobra a aposta nessa coisa, né? Triplica, eu diria. É quase no truco, né? 12, 6, 12, marreco. Eu acho que é bem por aí. Dora, eu adoro quando todas as vezes que a gente está um pouco, que eu estou aflito, assim, meu Deus, vão levar meu trabalho, eu vivo de trabalho criativo, as máquinas vão fazer o que eu faço, eu saco na internet um artigo teu. E agora, que bom que tem o livro, que você deixa isso mais claro ainda, né? Explica com muita clareza. A gente que se vê, pelo menos, né, com um trabalho criativo, diferenciado, que propõe novas camadas para a vida, não deveria estar tão preocupado assim com a AI, porque ela faz um trabalho médio, né? Como é que é essa diferença? E o que é isso, assim? Contar um pouquinho, começar a história desse livro, né? Desse último livro que eu busquei justamente, a minha primeira experiência de coautoria com uma artista, que é a Gisele Benkman, que ela é professora da FAO, da USP, mas ela produz com inteligência artificial, né? A criação dela com inteligência artificial. E nós tivemos uma discussão inicial, porque eu acho que está tudo muito cedo, e eu tomo sempre cuidado de não ter conclusões definitivas, né? Eu acho que estamos muito no início, estamos experimentando. Então, acho que assim, eu estou muito observando o que está acontecendo antes de ter de fato, alguma decisão, alguma conclusão definitiva, como eu já falei. Segundo, eu acho que também eu tenho uma certa assim, precaução de não generalizar. Eu acho que assim, quando a gente generaliza, a gente acaba pecando, porque é muito distinto as experiências que as pessoas têm lidando. Eu estou falando particularmente com a inteligência artificial, que é o meu assunto, né? Então, o que a gente fez nesse livro? Eu acho que tem 2 destaques, além do prefácio do Eduardo Saron, mas tem 2... Belíssimo prefácio, né? Belíssimo prefácio, não estaria nem citando. Mas tem 2 iniciativas que a gente teve que eu acho que agrega valor a esse debate. Nós fomos fazer uma pesquisa sobre o que é criatividade. Esses termos, eles têm inúmeras definições.
Então, nós fomos buscar na neurociência, que, aliás, eu agradeço toda a orientação que recebi do Roberto Lente em relação a como buscar, como pesquisar na neurociência a questão da criatividade, mas na economia, na psicologia. Em suma, fizemos um resgate até histórico, né? Nada profundo, mas bem sedimentado, tem todas as referências do que é a criatividade. Então, começa por aí. Criatividade também é uma coisa, não tem uma definição universal e única, né? Depois, o outro elemento desse livro que eu gostaria de destacar é que a gente foi entrevistar 10 artistas que produzem, que usam no seu ato criativo a inteligência artificial. Então, assim, não é o que nós pensamos sobre o assunto, achamos na prática. O que significa produzir hoje artistas variados, alguns brasileiros, outros não internacionais, estrangeiros. O que significa hoje produzir com inteligência artificial? E uma questão que ficou muito clara para a gente, e que está no livro, é que a intencionalidade, o propósito, está com as pessoas, né? Então, toda a interação que esses artistas têm com a inteligência artificial no ato criativo é no sentido de... Vou dar um exemplo, para não ficar abstrato. Tem uma das artistas, ela produz com imagem, né? Então, ao invés... Antes, o que ela fazia? Ela tinha uma imaginação, imaginava alguma coisa, né? Uma intenção. Era uma dificuldade, demorava um tempo para poder concretizar em alguma imagem, né? Então, desenhava e não era bem isso. Hoje, esse processo se acelerou, porque ela consegue, usando IA generativa, produzir várias opções da imaginação dela, né? Então, isso... O que eu quero dizer com isso? Isso mudou, todos os depoimentos mostram que mudou a maneira como ela cria. Mas, Dória, deixa eu só te fazer um adendo aqui, está relacionado a 2 conceitos importantes que eu acho que é interessante trazer para o público aqui. Que é a ideia da inteligência artificial como teste, né? Que é algo que você traz no livro, assim, como uma ferramenta de teste importante. Então, ela atua meio como prótese, né? Vamos entrar um pouquinho nesses 2 conceitos que eu acho que estão bem centrais na tua discussão e eles... nos ajudam a entender de que tipo de impacto ou usos possíveis são esses que os artistas estão usando e que a gente pode vir a usar também, dado que a arte, boa parte das vezes, é um farol, né, de novos caminhos para o mundo. Teste é nesse sentido que eu até estava dando exemplo, né, de concretizar uma imaginação. Mas tem vários. Pesquisa ajuda muito. Tem várias maneiras. Você citou, por exemplo, na sua escrita. Você e eu somos pessoas que criamos textos, não imagens, né? Então, na escrita também ajuda. Eu acho que eu não vejo hoje, no nível que está a inteligência artificial, ela substituindo a gente. Agora, por outro lado, tudo que é básico está dominado, né? Essa que é a questão. Não adianta competir com o básico. O básico, a tecnologia estava já fazendo melhor e vai fazer cada vez melhor. Então, qual é o desafio para nós humanos? É fazer o que a tecnologia não faz. E o que ela não faz? Ela não faz alguma coisa inovadora, ela não faz alguma coisa com criação. Aliás, não são também, a gente também tem que colocar claramente, não são todos os humanos que são criativos, né? E também não são todas as nossas ações que são criativas, né? Senão quando a gente fala assim, nossa, que coisa criativa, é porque nos surpreendeu, né? Então tem alguma coisa diferente. O que eu defino como criatividade é alguma coisa que acrescenta diferente ao que já existe. Então, também são poucos os humanos e, vou dizer, mesmo os mais criativos não conseguem ser criativos todo o tempo. Então, a gente precisa pensar também o que é criatividade, quais são as atividades, o que a gente... Eu hoje, raramente, eu falo isso sempre e é verdade, raramente eu consigo não identificar um texto que foi feito por inteligência artificial. Eu falo que foi feito, não é que ajudou a fazer a edição, é que chegou lá, você não tem intenção nenhuma, não sabe o que você vai escrever e pede lá, escreve um texto sobre isso, aí sai. Por que eu identifico? Porque sai o padrão. Porque a característica dessa técnica, ela identifica padrões em grandes volumes de dados. É isso que ela faz. Então, ela é como se fosse um resumão de tudo que já foi feito. Então, não tem uma imagem que chama a sua atenção, é tudo básico. Então, o que a gente precisa? E aqui só tem gente qualificada e somos aqui uma bolha de uma elite. Então, o que tem para nós? Para nós tem o que seria
o mais legal, digamos assim, é a gente pensar o que a gente tem que acrescentar de novo, qual é a nossa intenção, se a gente está fazendo um texto ou uma imagem, uma produção qualquer que seja, por que faz diferença no mundo aquilo que a gente está produzindo? Né? O que acrescenta? Se não acrescenta nada, para que a gente vai fazer aquilo? Né? Então, eu acho que, assim, depois da última observação sobre essa questão do mercado de trabalho, que é muito complexa, o que está acontecendo hoje é uma expansão de um processo de automação que já vem acelerado desde meados do século passado. Né? Grande parte dessas atividades elas estão sendo automatizadas por programa, por sistemas programados. Né? Então, por que está expandindo? Porque está entrando, como o Túlio falou, numa área que trabalha já com cognição, que não é, digamos, trabalho manual. Né? Mas também tem os limites, porque tem muitos sistemas programados que também, de uma certa forma, entram nessa área. Hoje não sou eu que estou falando, são os especialistas mundiais sobre automatização, como o David Otter, que é considerado um dos ou mais, que é difícil você separar as duas coisas. Né? Então, em suma, está acontecendo muita coisa simultaneamente. Mas eu acho que tem um aspecto aqui, aí é interessante a gente discutir, com o Túlio também, que é, se a gente está dizendo que o básico está sendo substituído pelas máquinas, e esse básico é o médio, o padrão, a gente está falando da grande maioria do mercado de trabalho, né? Então, aqui de novo, como você colocou, os alecrins dourados aqui ainda tem uma sobrevida. Mas, então a precarização da massificação do trabalho vai mudar. Mas tem um aspecto interessante também, Dora, que você coloca no livro, que eu queria discutir aqui com a gente, é que, ao contrário do processo de entrada das máquinas no mundo do trabalho, como se deu no século XVII, XVIII, XIX, XX, as máquinas apertavam um botão e você sabia qual era o tipo de ação que ela ia fazer. Essas máquinas que a gente está lidando agora, elas lidam na escala da probabilidade. Você faz uma discussão interessantíssima com o Butch, né? Porque se eu aperto o ventilador, ele faz vento igual todos os dias. Agora, se eu faço uma pergunta, eu peço uma demanda para a inteligência artificial, ela não me entrega a mesma resposta. E isso produz para a cultura uma camada de incerteza absurda. E aí fica difícil a gente viver sem certezas, né? Porque a gente precisa achar que o teto não vai cair na nossa cabeça, que o carro vai continuar andando para a gente continuar agindo. Queria pensar nesse conjunto de incertezas no mundo do trabalho, na vida da gente, e como é que isso tem bagunçado a nossa vida. Eu queria até colocar um ponto que eu acho interessante disso, que é como se fosse... A gente está vivendo um momento que são os netos enteados da indústria cultural. Aquela discussão que a gente fez nas ciências sociais, lá no século XX, indústria cultural, da galera da Escola de Frankfurt, da massificação, da diversão, da massificação do lazer, da massificação da própria lógica de cultura, né? Novela, filme, blockbuster, etc. e tal, de alguma forma, geraram netos, geraram enteados, para pensar em uma escala antropológica familiar de linhagens paralelas, que impactam a maneira como a gente trabalha. Né? Eu gosto muito de um texto, né, sociólogos. Sociólogos geralmente são pessoas muito chatas. Né? Nossa senhora, enfim, eu sou um sociólogo, então sou muito chata, que, enfim, gosta de coisas que, quando eu falo que são legais e interessantes, são coisas horrorosas, geralmente péssimas ou difíceis e tal. E eu gosto muito de um livro de 74, chamado Trabalho e Capital Monopolista, de um cara chamado Harry Braverman. E esse cara, nos anos 70, escreveu esse livro que tem esse título estranho, mas basicamente ele está falando, a grande tese dele é: tudo que aconteceu no trabalho industrial do século XIX para o século XX vai acontecer no trabalho de escritório. Todo o processo de automação, todo o processo de organização e, principalmente, que eu acho que essa palavra-chave para a gente, de padronização do trabalho que acontece na fábrica com um torno mecânico, com um botão, né, vai acontecer com o trabalho de escritório. Então, a gente vai aprender, e quando ele chama de trabalho de escritório, ele está falando, na verdade, de trabalho corporativo, de trabalho cognitivo, ou trabalho imaterial, trabalho de conhecimento, que é basicamente o que eu imagino que todo mundo aqui nessa sala fez ou fará. E esse trabalho, ao ser padronizado,
ele muda a lógica de como esse trabalho também começa a preencher a nossa vida, os significados da nossa vida. Tem outro autor que eu adoro e que faz um tchan aí com essa história, que é o Dave Graeber, que ele vai falar sobre uma das consequências disso, por isso enteado, que são os trabalhos de merda. Né, o bullshit jobs, que basicamente são os trabalhos de escritório que geram uma falta de sentido e significado da nossa vida. É aquela pessoa que você chega no almoço de família de sábado, de domingo, e pergunta: e aí, o que você faz, né? Por que seu trabalho existe? Né, o tio do churrasco, né? Ah, mas e aí, o que você faz, não sei o quê. E essa pessoa, ela não consegue explicar por que o trabalho dela existe. Ah, eu sou analista de supply chain na indústria XYZ. Ah, eu sou gerente executivo da indústria farmacêutica. A pessoa não sabe por que aquele trabalho existe. E mais do que isso, que é o que o Graeber descobre, é que muitas dessas pessoas, e por isso trabalhos de merda, acham que o mundo seria um lugar melhor se esse trabalho não existisse mais. Então, pensa como essa transformação ela vai acontecendo, como cada vez mais a tecnologia ela cria esses padrões que organizam a nossa dinâmica. Hoje a gente fala de Teams, Zoom, Slack, Word, e-mails, PowerPoints, etc. E cada época tem as suas ferramentas, mas que não leva o trabalho para um lugar de liberdade, de autodeterminação, de encontro, identidade de si, e cada vez mais para um espaço de ansiedade, cada vez mais para um espaço de medo, cada vez mais para um espaço de vergonha. Né, que você trata. Exato. Que são esses afetos deteriorados, afetos tristes ou afetos negativos que o trabalho vem representando para a gente. Dora, você quer comentar ou posso fazer uma pergunta? Eu posso... As duas coisas. Tá bom. Túlio, eu acho que isso que você está falando... Poderia ter falado há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Né? Então, toda essa questão que é muito complexa, mas assim, o que é a deteriorização do trabalho, o que é o trabalho, o significado do trabalho, isso não são questões que estão colocadas agora e que não é um fenômeno ligado à inteligência artificial ou às tecnologias digitais. Né? Isso vem desde lá atrás na revoluções industriais, todas as 3, 4 revoluções industriais, essas questões já foram colocadas. Então, eu acho que, respondendo à sua pergunta, de fato, você tem absolutamente razão. A grande ameaça é a maior parte da população que não trabalha ou que não tem formação, não teve oportunidade da vida para ser esse tal do criativo e inventar coisas diferentes que a inteligência artificial não faz. Agora, eu queria chamar a atenção porque, para mim, todos os grandes fenômenos que acontecem, eles não são... Não tem uma causa só. Né? Me parece sempre uma matriz de causas. Então, o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho tem a ver com uma série de questões. Existe, nas novas gerações, uma opção muito maior por ser autônomo do que ter carteira assinada. Na minha época, que não foi nunca a minha opção, mas o sonho era entrar numa empresa e ficar até o final da vida, se aposentar e ter o fundo de pensão, e era isso. Né? Como você até comentou no início, quem se interessava em várias coisas era pouco competitivo, porque o século passado era direcionado para hiperespecialização. Né? Então, tem mudanças culturais acontecendo, tem mudanças no que as novas gerações querem. Né? A relação... Eu passei um tempo em Berlim, lá no centro de pesquisa, e todos os jovens que eu conhecia em Berlim, eu perguntava: o que você faz? Juro para vocês, no mínimo era 4 ou 5, nunca era uma coisa só. Eu faço isso, eu estou nessa startup, eu estou nisso, eu estou nisso. É sempre várias opções. Então, tem mudanças culturais que são... A gente não vai entrar aqui, nem eu sou capaz... Não é a minha área de estudo, mas tem muita coisa acontecendo no mundo, tem crises econômicas. Né? Não é só o fato da tecnologia. A tecnologia, ela tem um papel, ela não é neutra, mas ela não... Agora, sobre o outro ponto, eu gostaria muito de comentar, porque o que a gente fala no livro, e é o que eu... quer dizer, o livro é sempre uma oportunidade de você organizar coisas que você já tem escrito e pensado, né? Aí você vai e junta. Então,
grande parte do que está no livro, em algum momento, pelo menos a minha parte, em algum momento eu já escrevi algum artigo, algum lugar sobre isso. Mas o que tradicionalmente a gente viveu? Nós, humanos, a gente sempre lidou com a incerteza no nosso mundo dos humanos. Né? Porque é isso, nunca é aquela paisagem assim, não, cada um vê de um jeito, o mundo funciona assim, o fato, né, sempre se fala, para cada fato tem N interpretações, então cada um interpreta e vive conforme a sua experiência, o seu repertório, e a gente sempre lidou com as máquinas, com o universo maquínico, com os sistemas, com certeza. Né? Porque é isso que o Michel comentou. A máquina programada, ela entrega a mesma coisa ad infinito, a não ser que um programador mude a programação. Então, se é um sistema que fez, bom, ok, é o sistema que fez. Quando a gente traz a inteligência artificial, qual é a característica, também outra das características da natureza dessa tecnologia? É um modelo, a técnica que está por trás de quase tudo que a gente lida hoje com inteligência artificial é um modelo estatístico de probabilidade. Então, é sempre uma probabilidade, né? Nunca é certo. Então, se eu pego uma imagem de um cachorro e monto um sistema para identificar se é cachorro ou não, vai ser 70%, digamos, a probabilidade de ser um cachorro. Nunca é exatamente um cachorro. E a matéria-prima desse sistema são os dados. Toda vez que vai entrando mais dados no sistema, ele vai se modificando. Então, vem um elemento da incerteza para o mundo maquínico. Isso é uma mudança muito grande, porque quando é um gestor, qualquer que seja a área de educação, da arte, nas empresas, qualquer que seja o gestor, lidar com a incerteza, com sistemas que têm a incerteza, que não é uma resposta determinística, como os sistemas programados, complica muito a nossa vida. Né? Então, nós estamos agora lidando com máquinas que trazem incerteza. Então, tudo que a pior situação, ou a situação não recomendada, é ter como soberano uma resposta dada por um sistema de inteligência artificial. Né? Então, você tem que se capacitar também, e isso é outro desafio para fazer a curadoria, para você verificar se você tem que ter outras formas de verificar se aquela resposta faz sentido ou não. Né? Vocês todos já devem ter, aposto que todo mundo aqui já usou alguma solução de IA generativa. As respostas, às vezes, não é porque teve um problema. Quando um sistema programado dá um problema, dá uma resposta errada, foi um problema do sistema, é um bug, né? Quando a inteligência artificial dá resposta, não é necessariamente essa palavra que se usa muito, que é equivocada, é uma alucinação. É porque é da natureza do sistema, é sempre uma probabilidade. Então, é como se ela fizesse, dentro daquele universo de dados monumental que ela foi treinada, ela vai identificar estatisticamente quais são os elementos para dar a melhor resposta para você. Então, é extraordinário esse processo, mas é absolutamente frágil. Né? Nesse processo todo, né, que não vou entrar mais, se for o caso, explicar o que é esse treinamento, mas tem muitas fragilidades, muitas possibilidades de erro. Né? Então, tudo isso que a gente está lidando, por isso que eu falo que assim, a gente tem que observar. A primeira solução que a gente está usando, que foi o ChatGPT, saiu em novembro de 2022. É ontem isso. Né? Então, a gente tem que ver como que a gente lida e não tem muita saída. Não é simples, mas cada um tem que começar a lidar. E é isso. Eu só queria adicionar um ponto que eu acho assim, maravilhoso que a Dora fez agora. A Dora colocou o modelo da inteligência generativa aqui na nossa frente e ela desnudou esse modelo. Então, ela tirou a roupa e a gente está vendo na nossa frente agora o que tem no corpo desse modelo generativo, de inteligência generativa. No entanto, tem um elemento que eu acho muito importante para a gente considerar na nossa conversa, que é uma coisa é o que a gente vê sobre esse modelo, que acho que é o nosso trabalho como pesquisadores e pensadores, enfim, que é mostrar o que acontece. Outra é como os discursos e os entendimentos sobre esses modelos circulam. E aí que, como se diz a expressão popular, né, que a cobra fuma, né, ou taca pau, o que seja. Porque os discursos em termos dessa tecnologia são discursos que têm sido criados nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, que trazem a tecnologia como uma perspectiva de solução total de todos os problemas da sociedade e do mundo e da humanidade. Não é à toa que tem bilionário, otário, botando dinheiro em foguete,
quando com o dinheiro que ele tem a gente poderia resolver uma série de problemas crônicos e estruturais da sociedade e do mundo como tal. Por quê? Porque o foguete e todas as outras coisas, de alguma forma, representam aquele que o Morozov chama, né, de solucionismo tecnológico. Aquilo que a gente, de alguma forma, com tecnologia, a gente consegue resolver. E aí é onde a cobra fuma. Porque a gente foi levado a criar que todos os regimes de verdade, de possibilidade, de avanço, de construção, podem ser resolvidos com as tecnologias, quando o que a gente tem, na verdade, é um monte de modelo voltado para perspectivas de publicidade, de negócio, de mercado, e que, na verdade, não resolve nenhum problema. A gente cria outros problemas. Né? E aí um dos problemas, Dora, que você discute também, que eu acho interessante, que eu acho que é um debate que está na cabeça de todo mundo, é em torno da preguiça cognitiva, né? Que é um assunto que ronda sempre o tema. E eu fico também, aí estou doido para te ouvir, porque eu fico também nessa dúvida, porque me contavam que se eu usasse calculadora, eu não ia saber fazer conta. E eu até sei fazer conta, mas adoro calculadora, minha vida é melhor com calculadora. Não fiquei mais burro, eu acho, porque faço conta na calculadora. Até que ponto estamos exagerando também aí, de que vai todo mundo virar dumb só porque tá usando o chat GPT para alguma coisa? Isso é o que eu falei já anteriormente. Depende, não dá para generalizar, depende como você usa. Essa questão do déficit cognitivo é uma grande discussão na área de educação. Né, porque as crianças, e principalmente os adolescentes, estão usando fortemente né, para suas tarefas escolares, e isso, de fato, leva a um déficit cognitivo. Por quê? Há uma diferença muito grande como você pega um adolescente ou um estudante, qualquer um, e que ele vai e faz a pesquisa em vários lugares, ele pensa. Outra coisa é que ele pede para a inteligência artificial fazer o trabalho dele. Quando ele pede, ele não está nada, é como se ele não estivesse agregando valor nenhum para ele. Né? Ele nem vai se lembrar, as pesquisas na neurociência mostram que ele nem se lembra o que foi que ele mesmo, teoricamente, escreveu. Né? Então, é nulo isso. Então, isso, de fato, cria um déficit cognitivo. Você não... Toda experimentação, como é que a gente faz... como é que as crianças começam... Como é que elas aprendem? É sempre na experimentação. Quando a gente... não sei quem de vocês... tem filhos adolescentes, mas o adolescente, o pressuposto da adolescência, ou um dos pressupostos, é ele ter a sua própria experimentação, ele vivendo no mundo fora dos pais, adquirindo uma autonomia para aprender. Então, tudo que a gente faz, que a gente tem esforço, que a gente vai, que a gente se dedica, a gente aprende, a gente memoriza, a gente guarda. Né? Então, a leitura tem uma solução que é Netbook LM, por exemplo, aí ela vai lá, trabalha, não sei quem de vocês conhece, ela trabalha, você coloca os textos que você quer. Né? Isso é um perigo, depende para quê também. Se é um trabalho acadêmico, por exemplo, é um horror isso, porque não dá para substituir a leitura, porque quando eu faço a leitura de um livro, de um texto, o que me chama a atenção, o que me toca, é diferente do que toca o Michel, que toca o Túlio, porque cada um tem um olhar diferente. Né? Então, quando você usa esses sistemas para resumir o seu livro e você abre mão de ler e você vai usando sempre esses sistemas, você está equalizando, você está tirando a diversidade, né? Você está criando todo... Porque, mais ou menos, vai dar as respostas, não são as mesmas, mas vai dar mais ou menos a mesma coisa, porque a base é a mesma que eles vão tirar e a lógica do sistema é a mesma. Tanto faz se você usou de um provedor, de outro. Né? Então... essa questão do déficit cognitivo é uma questão principalmente na área de educação. Agora, é isso que eu digo, tudo depende de como a gente usa. Né? Se a gente vai ficar com preguiça, se a gente passar a usar para tudo essa tecnologia sem intenção, sem pensar, sem dizer o que a gente quer, claro que isso vai ter afetar. Como? Não se sabe. Agora, por exemplo, a calculadora é verdade. Hoje, anos atrás, eu fazia cálculos de cabeça. Hoje eu não consigo mais. Não só por causa da velhice, que é um fato concreto, mas também porque você vai deixando... A mesma coisa você usar o GPS. Claro, você
Você vai seguindo hoje o GPS, você não precisa... Agora, isso tem impacto? Isso é ruim? Quê, né? Isso é ruim? Eu não sei se isso é ruim, né? Porque desenvolveu outras coisas. Quando eu estou dirigindo, que eu já nem dirijo mais, mas até pouco tempo que eu estava dirigindo, eu vou seguindo o GPS, eu vou pensando em outras coisas. Então, eu uso aquele tempo que eu ficava prestando atenção para outras coisas, né? Então, não... Eu acho que não necessariamente eu tenho também um desconforto quando a gente começa a comparar com o passado e falar, bom, tudo agora é ruim e antes era ótimo, né? Então, por exemplo, os games. Eu tenho um neto, eu tenho 2 netos, uma menina de 13 e um menino de 15. Ele joga bastante, como todo menino de 15 anos. Eu acho fantástico. Algumas coisas ensina, desenvolve estratégia, pensar rápido, montar isso, saídas. Ele joga com os amigos, então tem uma parte social forte. O que acontecia na geração da minha filha? Era televisão. Aqueles programas da tarde, absolutamente que não acrescentavam nada, totalmente passivos. Então, tudo é a gente pensar assim, é uma transformação. Não quer dizer que é pior nem melhor, nós temos que observar, tem coisas positivas e tem coisas muito ruins, né? Então, qual é o desafio de todos nós, da sociedade? É maximizar os benefícios e minimizar os riscos, né? Hoje eu acho que a inteligência artificial, nos setores que de fato está sendo um problema, é a questão da educação, né? Não sei quem de vocês, quem aqui é professor? Então, tem vários professores. Estão lidando com essa questão todo o tempo, né? O que eu sou da aula para pós-graduação, que é diferente, claro. Menos pessoas, são mais adultos. Mas o que eu acho assim, uma coisa fundamental é você mudar o sistema de avaliação. O sistema de avaliação do desempenho não pode ser mais como era. Você não pode pedir um trabalho para ele fazer em casa e trazer uma redação escrita. A chance de usar a inteligência artificial no mau sentido é enorme. E aí você vai ficar discutindo, aí vai dizer, não, eu não fiz com IA, você vai dizer, fiz. E mesmo os sistemas que detectam não são perfeitos, né? Então, você tem que mudar. Isso significa mudar a metodologia, né? Então, nós estamos rediscutindo muitas das coisas que, na minha opinião, já deveriam ter mudado há muito tempo. Que a inteligência artificial só está fazendo pressão maior. Mas o método de aprendizagem, na minha visão, que não é a minha área de educação, estão ultrapassados há muito tempo, anterior à inteligência artificial. Eu acho que tem um elemento interessante com o que Dora está conversando aqui, Túlio, que tem muito a ver com o teu campo de pensamento, que é em relação à precarização, sobretudo, de quem está entrando no mercado de trabalho. Né, a taxa de desemprego, as taxas de desemprego dos mais jovens sempre foram muito maiores do que as médias nacionais no Brasil e no mundo todo, né? Chega a ser o dobro, né? Às vezes 3 vezes, quando a taxa de desemprego média nacional está baixinha, chega a ser 3 vezes. E agora a gente está lidando com um dilema que é meio que um consenso, que é repetido ad infinito nas conversas dentro do mercado, que é de que é muito mais fácil pagar R$500 para o Claude do que contratar um estagiário. Mais fácil e mais barato. Só que o modelo de formação no mundo do trabalho foi da repetição e da experimentação, como a Dora colocou. Você carregava processo, um dia alguém falava, escreve uma petição. Você escrevia a primeira letra da petição, aí até que você começava a entrar nessa discussão, você ia fazendo isso. Quando a gente tira isso dos mais jovens, o cara vai ter que entrar no mercado de trabalho como gerente. Só que ele não tem formação para ser gerente. Vai dar no quê? Esse ponto é maravilhoso. Eu acho que a gente está vivendo uma conjunção, não é à toa que a gente usa termos como policrise, enfim, mas a gente está vivendo uma conjunção de merda, para usar um bom português, que está acontecendo especialmente, não só no mercado de trabalho, mas especialmente com essas gerações mais jovens. Primeiro que, de fato, e aí o Brasil ele é muito bom nisso, né? A gente perdeu o bônus geracional brasileiro. Nos últimos 30 anos, a gente teve um boom geracional de poder desenvolver pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho, dos seus 18 aos 25 anos, que levariam o nosso, digamos assim, a potência e a produtividade do mercado de trabalho para um outro patamar, que para os próximos anos e décadas levaria o Brasil numa outra perspectiva. Perdemos isso. Né? Perdemos isso por vários motivos. A gente perdeu isso por falta de questões de educação, apesar dos programas de desenvolvimento, de acesso, de ações afirmativas e afins, mas a gente perdeu por conta das questões de educação. A gente perdeu isso também pela própria dinâmica social, uma delas é a violência policial. A
A gente tem uma média de 65 mil pessoas morrendo todos os anos e 77% dessas pessoas são pessoas abaixo de 24 anos de idade, ou seja, os jovens estão sendo mortos. E aí parece que eu estou levando a discussão para um outro lado, mas tudo isso conversa com o universo, com a questão do mercado de trabalho. Porque você tem cada vez mais jovens menos qualificados, menos, digamos assim, colocados, com tecnologias de base que já estão dando conta daquilo que supostamente esse jovem faria, como, né, uma primeira atuação, colocando essas pessoas, então, cada vez em lugares mais marginais. É por isso que eu acho interessante a discussão, e eu trago de novo a analogia dos Flintstones, porque a gente achava que a gente ia desenvolver um lugar especial de desenvolvimento, de humanidade, quando a gente está colocando as pessoas cada vez mais para trabalhos cada vez, vamos chamar assim, mais servis, né? Que não trazem nenhum tipo de acréscimo em relação ao desenvolvimento intelectual. Tem um seriado, que eu gosto muito, é uma minissérie, na verdade, chama Years and Years. Não sei porque sumiu das redes, mas é uma minissérie distópica, catastrófica. E vou dar um spoiler, mas desculpa, a vida é assim, eu estou usando como exemplo, é uma série antiga. Um dos caras dessa série, ele é um bom exemplo disso, porque ele era um cara que trabalhava no escritório, ele tinha ali um trabalho corporativo, etc. A inteligência artificial vem e toma todos os cargos e esse cara se torna entregador de aplicativo. Né? E é interessante pensar, porque eu estou trazendo essa dimensão, porque para esse jovem, né, o horizonte não é do não trabalho. O horizonte é de um trabalho cada vez menos qualificado, cada vez menos remunerado, cada vez mais cansativo, mais intenso, mais acelerado, e num lugar da possibilidade de substituição ou de descartabilidade que coloca esses jovens numa situação onde, meu Deus, para onde a gente vai? Que está na Europa, está nos Estados Unidos, mas está no Brasil, está em África, está na Ásia e afins. E para fechar e não ficar muito catastrófico, e para lembrar que estamos no Brasil, a gente tem um tempero especial, porque quando a gente vê essa discussão acontecendo na Europa, todo mundo ficou assustado, né? Isso eu estou falando no início dos anos 2000. Meu Deus, os jovens estão se formando na universidade e não tem mais emprego. O cara fez doutorado em filosofia e está lavando o prato. Ai, meu Deus, nossa, e agora para onde nós vamos? A gente tem um negócio chamado, ou tivemos, né? Um negócio chamado colonização e escravidão. A gente é uma sociedade que é formada numa perspectiva desses trabalhos não qualificados, que vão ser constantemente exercidos por uma camada da sociedade etnicamente designada, que são as pessoas negras, e que, no limite, é o que a gente está ensinando para o mundo sobre qual é o caminho da humanidade para onde a gente está seguindo. Então é um desafio mesmo, né? Vamos abrir para o debate? E aí claro, você pode tudo. Essa questão do primeiro emprego, que o Michel... Isso é um problema real, né? Nós temos alguns problemas reais. Por isso que a gente tem que identificar quais são os problemas reais e como é que a gente endereça a eles. Exatamente porque o básico está dominado, como eu já disse, pela tecnologia, e o primeiro emprego é o básico, em geral, né? Então, essa é uma pergunta que eu me faço já há alguns anos, e faço em vários lugares. Como é que o júnior vira sênior? Né? Isso você deu exemplo no escritório de advocacia, que é um ótimo exemplo. Eu fiz essa pergunta num evento antes da pandemia, que estava só desembargadores e juízes, e era isso. E também donos de escritório de advocacia. Como é que você, do júnior, em qualquer seja a função, né? Então, hoje, de fato, o primeiro emprego está muito ameaçado, né? Aí, quais são as alternativas? Aí também tem, como eu disse antes, também a questão de mudanças culturais. Esses mesmos jovens, eles não... Hoje, pelo menos as pesquisas mostram, que não está assim... A maior parte não está querendo um cargo e uma carteira assinada, né? Então, cresce... O que eu acho, do ponto de vista de política pública, tem que criar cada vez mais condições das pessoas empreenderem. Quando a gente fala em empreender, não precisa ser uma startup. É empreender. Tem milhões de possibilidades que você pode empreender e ter o seu negócio e fazer suas coisas, né? Agora, essa questão do primeiro emprego não é à toa, isso é no mundo inteiro, né? Você pega na Europa também, tem todos, Estados Unidos, qualquer lugar, exatamente por causa disso, porque o básico está dominado. Então, se o básico está dominado, ele pega exatamente o que se chama do primeiro emprego em qualquer atividade. Não é nem uma questão
E não adianta querer, porque as empresas não vão fazer isso. Elas não vão abrir mão de algo mais barato, mais eficiente, mais rápido, porque as empresas não são instituições beneficentes. Então, elas são... Qual é a função de uma empresa? Qualquer que seja a empresa. É entregar lucro para os seus acionistas. Então, essa é a natureza de uma empresa. Então, claro, se ela tem uma oportunidade que é mais barata, mais rápida, com menos problema, imagina, pegar um sistema que já está treinado, colocar para aquela função e ter que treinar um estagiário, é muito mais simples. Então, isso é um dado de realidade. Então, nós temos realmente problemas sendo colocados assim que estão aí e que a gente tem que encontrar uma solução. Muito bom, porque estamos aqui caminhando para o final para abrir para vocês para as perguntas e eu acho que os temas se convergiram aqui, né? Porque a gente está falando de um novo momento do capitalismo mesmo, que é tecnológico, né? Que vai redefinir as formas de consumo, de trabalho, de imaginação e disso, né? Está redefinindo por completo. Vamos abrir uma pergunta, aproveite sua chance, aquele momento. Gente, hoje está bonito, hein? Várias perguntas. Vamos começar com você. Oi, tudo bem? Então, eu fiquei com uma dúvida sobre essa questão de empreendedorismo que você estava falando agora. E você tinha falado sobre a vergonha e a questão que a gente vem nessa questão de reconhecimento, assim. Eu sou vestibulanda, eu nem entrei no mercado de trabalho ainda. Mas é uma super dúvida, assim, que eu tenho, até porque eu, na minha geração, eu uso ChatGPT nos trabalhos de colégio, assim. A questão da nova metodologia eu também acho que é super interessante, assim. E essa questão da vergonha mais, assim, que eu fiquei curiosa que você estava falando, Túlio. É isso. Boa. Obrigada. Vamos fazer duas? E aí, duas eu acho que dá para lembrar. Três já é ruim. Tem um querido aqui do lado. Mas ela tá bom. Pode. Eu gostaria de perguntar para vocês sobre a subjetividade e aí minha hipótese, né, e vocês trouxeram isso, o esvaziamento de subjetividade. Eu não sei se vocês já leram O Planeta dos Macacos, que deu origem ao filme. No final, chega nisso. Olha, como que os macacos começaram a dominar o mundo? Olha, os humanos eles foram delegando para os macacos as suas atividades e foram deixando de ocupar os espaços, inclusive espaços de subjetividade. E os macacos viram o espaço e foram tomando e tomaram o poder. E quando a gente faz um paralelo com a inteligência artificial generativa, é fácil a gente se perder nela e se esvaziar a subjetividade e deixar de ocupar o espaço possível para o humano, né? E aí eu queria saber disso, desse esvaziamento da subjetividade, como que vocês enxergam isso e o que a gente pode esperar de consequência e como educadora, que conselho vocês teriam para restaurar e resgatar essa subjetividade nos educandos? Oração, né? Talvez seja o melhor caminho. Brincadeira. Mas vamos dar a resposta rapidinho, Dora e Túlio, na medida do possível, que aí a gente abre para o nosso amigo e tem mais gente querendo fazer pergunta, a gente faz mais uma rodada. Eu acho que eu posso responder. Nossa, é que a sua pergunta é tão boa. E conversa com a... Enfim, mas eu vou tentar... Me ajuda, hein? De trás para frente, vamos lá. Planeta dos Macacos é minha sci-fi favorita, porque eu acho que tem muitas discussões ali que são fundamentais, mas eu vou tentar resumir. Eu acho que o caminho, de trás para frente, tá? O caminho é exatamente entender que não existe uma superioridade humanística na maneira de constituição da inteligência enquanto uma ferramenta, que para isso a gente constrói algo, delega isso para esse algo e faz o negócio acontecer e vai viver. Estou falando muito abstrato, mas basicamente a ideia de que nós não somos os únicos e nós não somos os melhores para sempre. A gente tem uma série de perspectivas, de cosmologias, de visões hoje, e já tivemos e ainda estão hoje, que entendem que nós, enquanto seres humanos, estamos em convergência, em conexão com outras formas e outras inteligências, como dos animais, como da flora, como dos sistemas sociais, ecobiológicos, etc. E tal. Então, eu acho que um caminho é sair dessa noia, que é uma noia que se tornou dogma. Por isso que eu estava trazendo naquela discussão a questão dos discursos ideológicos, e isso conecta com a questão do empreendedorismo, porque existe uma construção também dogmática em relação a como essa inteligência artificial ela pode se tornar algo superior, que é a inteligência artificial geral ou a superinteligência. Quando você vai ler esses engenheiros bitolados, doidos,
bilionários que criam essas ferramentas, um monte de gente doida mesmo, né, são discursos religiosos sobre o que significa a inteligência artificial, um discurso religioso que é desenvolvido a partir da lógica ideológica do solucionismo tecnológico e que eleva a inteligência artificial num lugar de uma deidade, né, de um Deus, que a gente vai chegar lá num momento. Então, o problema dessa história aí, eu precisaria de muitas horas para poder conseguir organizar melhor esse raciocínio. Não temos, né? Não temos, mas é que ele é um discurso. E ele é um discurso que organiza nossa expectativa em relação à inteligência artificial, etc. e tal. Agora, muito rapidamente, sobre empreendedorismo, eu tenho uma visão um pouco mais crítica, né, que é da minha pesquisa. Minha pesquisa se chama Ilusões Perdidas, porque é exatamente uma ilusão de que o talento, a vontade, o desenvolver do trabalho criativo vai te levar à superpotência, quando a realidade te mostra uma realidade de degradação e deterioração subjetiva, né? O problema, na verdade, não é o empreendedorismo em si. O problema é como o empreendedorismo, na verdade, ele está se tornando... Eu vou fechar mesmo, juro. Por favor. O problema é como o empreendedorismo hoje, ele é uma espécie de um encapsulamento da lógica de liberdade e de contracultura que a gente tinha dos anos 60. Ou seja, a rebeldia, a autodeterminação, a liberdade, todos esses elementos que eram utilizados como uma forma de superar a sociedade, quebrar o sistema, hoje foram absorvidos pelo capitalismo e estão no empreendedorismo. Então, ser empreendedor hoje é ser o rebelde, é ser o revolucionário, é quebrar, é fazer, enfim. Vou fechar aí, e senão ninguém fala mais. Dora... Boa, muito bom. Essa discussão é muito legal. A gente, na quarta-feira, fez uma mesa com a Paula Sibilha, que acabou de publicar um livro pela UBU, chama Eu Mereço. E ela faz justamente essa discussão de como o capitalismo nos anos 60 e nos anos 70 capturou aquilo que era contra a cultura. Então, você tem que ser autêntico, liberto, falar o que você pensa, fazer o que você quer, seguir o seu próprio talento, mandar tudo a merda, que isso é o que verdadeiramente importa. Eu trabalho com criadores de conteúdo, inclusive com a Amanda da Grana Preta. E aí, a minha pergunta é muito para a Dora, que eu acho que ela pode contribuir com isso, falando de criadores sintéticos, né? Não vou entrar para a questão comercial, que a gente, né, os criadores andam perdendo muita publicidade para os criadores sintéticos, mas a gente está em ano eleitoral. A gente viu a Dona Maria aí sendo criada e não tem uma informação, né, para quem realmente não tem conhecimento, que ela é uma criadora sintética. Questão de políticas públicas e falando também de ética. Como que você vê isso nesses criadores sintéticos e o que está sendo feito, né, em questão de políticas públicas, né, em relação a isso? Minutinho, Dora, vamos só emendar mais uma? Desculpa. Bom dia, e eu vou emendar porque eu sou doutorando, hein? Eu estou estudando isso agora na academia, é um caos. Eu sou da área de educação e a gente tem vivido um grande desafio, porque a gente tem, por sua vez, também um tecnofetiche, né? Que as pessoas estão enlouquecidas com a IA e esses grandes conglomerados, essas grandes big techs estão invadindo a educação por todos os caminhos possíveis que tem, e a gente, por sua vez, as políticas públicas cada vez mais padronizando os seus currículos e aquilo que faz a gente ser gente. Como que vocês avaliam e o que vocês pensam sobre essa questão, essa padronização que estão tentando? A IA está colocando a gente numa média e os currículos escolares, a educação também, a política pública está colocando a gente como mediano. Como criar pessoas criativas dentro da média? A resposta está no livro da Dora, hein? Passem aqui fora. Agora não vai ter tempo, mas você compra o livro da Dora. Sinceramente, eu acho que eu não tenho como rapidamente responder essas questões que estão colocadas. Primeiro porque eu não vejo isso, né? Eu não acho que os currículos que estão sendo colocados pela política pública estão visando, estão conversando com as plataformas. Eu acho que a gente não tem como responder sinteticamente essa questão. Agora, eu acho que, assim, independente do que as plataformas oferecem, existe uma responsabilidade da área do ecossistema de educação, né? Então, por exemplo, saiu esse ano, eu não sei se você chegou a ver, acho que em março, abril, um documento do MEC, que chama Inteligência Artificial e Ensino Básico. É um dos documentos da área pública, se não for o melhor
melhor, na minha opinião, que eu achei. Agora, qual é o problema desse documento? É que ele não é acompanhado de uma estratégia de implementação. Então, o documento, ele está muito bem feito, algumas das pessoas que participaram da elaboração eu conheço e respeito. Agora, o que acontece? Ele é endereçado para as secretarias municipais e estaduais e para as escolas. As escolas e as secretarias não têm condições de compreender e implementar aquele documento. Então, o que aliás, é uma dos... Tem a ver com o meu artigo, minha coluna de hoje, que saiu. Está tendo muito documento e sem estratégia de implementação, né? Então, eu acho que essa questão é fundamental. Se você faz um documento e com diretrizes, você tem, para aquilo ser efetivo, do ponto de vista da política pública, você tem que estar acoplado uma estratégia, como é que você implementa isso na prática. Senão vira um documento que as pessoas leem, acham legal, fiz um documento legal. Então, tem um movimento da área de educação que, para mim, é uma contradição, deveria ser a liderança das transformações, e a minha experiência é a área mais conservadora mesmo, né? Que resiste às mudanças. Então, eu acho que a educação, o ecossistema da educação tem que pegar esses temas e tem que... não tem outro jeito, tem que estar na frente para fazer essas mudanças, porque, de fato, a pressão é muito grande. Tem alguns sistemas, quando a gente fez essa viagem agora, que o Michel citou no início, a gente foi visitar uma pretensa escola que nós ficamos chocados, chamava Alpha School, né, que é tudo menos uma escola, porque não tem nada do que a gente pode definir como 20 princípios do que é uma escola, né, que é escola sem professor. Aí você vai discutir qual é a função do professor, distribuir ou compartilhar conhecimento? Não, é muito mais do que isso. Então, são muitas discussões. A inteligência artificial está colocando discussões que a gente já deveria estar tendo há muito tempo. Bom, só queria fazer uma subjetividade, eu queria só te perguntar, que a gente não vai ter tempo para ter a resposta, mas o que é subjetividade? O que é aniquilamento de subjetividade? Eu sempre... Essas frases assim, muito de impacto, eu sempre fico assim, o que é aniquilamento de subjetividade? O que quer dizer que está... Porque nós tínhamos, antes da inteligência artificial, as condições da sociedade era de florescimento da nossa subjetividade, de repente vem a inteligência artificial, só a gente tomar cuidado de que tudo agora de ruim é a inteligência artificial, né? Então eu fico pensando, a gente tinha trabalho que não era precarizado, a maior parte da população brasileira, então, sempre teve trabalho precarizado, não é uma novidade, né? Então a gente toma. Agora, o que você falou, ligado à eleição, ontem a gente falou, na mesa que eu estava com a Tatiana Roque, nós falamos muito, o último pedaço foi sobre a eleição, né? Essa questão de criar... a sua pergunta tem duas partes. A questão profissionalmente, como é que lida, o que eu disse, todo o básico está dominado. Então, se você vai fazer, de fato, uma logomarca, uma campanha, uma peça de campanha, alguma coisa que é o básico, a inteligência artificial vai fazer. E eu acho, não tem pesquisa sobre isso, é só a minha observação, a indústria criativa está usando fortemente a inteligência artificial, né? Mesmo aqueles que estão reclamando estão usando a inteligência artificial, né? Porque hoje é difícil alguém que alguma forma está na indústria criativa que não está usando a inteligência artificial. Então está usando para facilitar o seu trabalho. E aí se sente que está acontecendo isso de fato. Agora, em relação à eleição, é um outro tema absolutamente muito urgente e crítico, mas aí a gente precisaria, num maior tempo, para discutir o impacto. É um impacto muito grande, porque está trazendo... Só uma última frase. Sim, pode. Eu cresci com a frase o seguinte, que é assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? Então, se você dizia, eu não fui lá, não, peraí, eu vi a sua foto lá nesse lugar, óbvio que você estava lá. Hoje, essa frase perdeu importância, porque a pessoa pode se colocar num lugar, e mesmo ao contrário, saiu recentemente, que eu não vou citar, uma foto muito emblemática, e um dos personagens da foto disse que nunca teve nesse lugar, que foi feito por inteligência artificial. Tem as duas coisas. Era nude, não era? Não era nude. Porque nude o pessoal sempre usa essa. Obrigado, hein? Dora Kaufmann, brigadíssima, autora desse livro, Tecnologias da Invenção, está disponível aqui fora. Gênia, hein? A discussão aqui sobre criatividade é um negócio super interessante, mesmo para quem não está preocupado com inteligência artificial.
E Túlio Custódio, o outro tá no Prelo, mas Abdias Nascimento, um autor fundamental pra gente entender o Brasil. Obrigado.